Bem-vindos ao podcast do Guilherme Favaron. Hoje nós temos um convidado especial, o Adam, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre um tema super interessante no campo da inteligência artificial e reconhecimento de documentos científicos. Vamos falar sobre o NoGAT. Adam, pode nos dar uma ideia geral do que é esse projeto? Claro, Giga. O NoGAT, ou Neural Optical Understanding for Academic Documents, é um modelo de transformer visual desenvolvido para converter documentos científicos, que geralmente estão em formato PDF, em um texto legível para máquinas, utilizando um markup simplificado. Essa tecnologia atua como um OCR, Optical Character Recognition, mas com uma ênfase em reconhecer e preservar a semântica de expressões matemáticas complexas, algo que os mecanismos de OCR tradicionais têm dificuldade em fazer. Entendi. Então, qual é a principal diferença entre o NoGAT e outras ferramentas de OCR já existentes, como o Tesseract, por exemplo? A principal diferença é que o NoGAT não se limita a identificar caracteres individualmente em uma imagem. Ele utiliza uma abordagem de transformer, que consegue entender as relações entre os elementos, como sobrescritos e subscritos, que são essenciais nas fórmulas matemáticas. Enquanto o Tesseract trabalha linha por linha, o NoGAT consegue processar a página como um todo, o que permite a captura dessas nuances com mais precisão. Isso parece revolucionário, especialmente para o acesso a documentos científicos. Como você vê o impacto disso na pesquisa acadêmica e na acessibilidade da informação? É realmente significativo, Giga. Atualmente, muitos artigos científicos estão trancados em formatos legíveis apenas para humanos, como os PDFs, o que dificulta a busca e o processamento automático dessas informações. Com o NoGAT, é possível transformar milhões de artigos em texto que pode ser pesquisado, indexado e analisado por máquinas, promovendo um acesso mais democrático e eficiente ao conhecimento científico em escala global. Deve ter sido um desafio criar um modelo que pudesse lidar com a variedade de documentos científicos, não é mesmo? Poderia nos contar um pouco mais sobre os métodos de treinamento e as dificuldades enfrentadas? Com certeza foi um desafio. Treinamos o NoGAT utilizando um grande conjunto de dados composto por páginas de artigos acadêmicos disponíveis em Arxiv e PubMed Central, entre outros. Tivemos que criar um pipeline que emparelhasse as páginas dos PDFs com seu código-fonte em LaTeX para criar exemplos de treinamento. Um dos principais desafios foi lidar com imperfeições e variabilidades nos documentos, como formatos diferentes e erros na conversão de código LaTeX para markup. Interessante, Adam. E quanto aos resultados, como o NoGAT performa em comparação com outras técnicas ou ferramentas? Os resultados foram bastante promissores. Em testes realizados, o NoGAT superou soluções como o GROBID em termos de precisão ao lidar com textos simples e fórmulas matemáticas. Foram utilizados métricas como a distância de edição e a pontuação BLEU para avaliar a performance, e o NoGAT apresentou pontuações significativamente altas, indicando uma boa concordância entre os textos gerados e os originais. E quais são as limitações atuais do NoGAT? Apesar dos avanços, ainda enfrentamos o problema das repetições durante a inferência, onde o modelo pode entrar em um loop repetitivo e não conseguir se recuperar. Também observamos que o desempenho cai com documentos fora do domínio em que ele foi treinado, e o apoio a idiomas que usam alfabetos não latinos ainda é limitado. Imagino que futuras pesquisas possam melhorar ainda mais o desempenho do NoGAT, certo? Sem dúvida, Giga. Há bastante espaço para melhorar a robustez do modelo e lidar com limitações de inferência. Um foco futuro poderia ser a incorporação de um conhecimento mais amplo do documento como um todo, em vez de páginas isoladas, para assegurar consistência. Além disso, expandir o modelo para suportar uma maior variedade de línguas seria um passo importante. Obrigada, Adam, por compartilhar seu conhecimento conosco hoje. Foi fascinante aprender sobre o que está sendo feito para tornar o conhecimento científico mais acessível. Alguma consideração final que gostaria de deixar para nossos ouvintes? Apenas que é empolgante ver como a inteligência artificial pode facilitar o acesso ao conhecimento, e iniciativas como o NoGAT são apenas o começo. Continuem acompanhando as novidades nesse campo, pois acredito que veremos muitas inovações interessantes nos próximos anos. Com certeza estaremos atentos.
Agradeço novamente a presença de Adam e a todos vocês que nos ouvem. Até a próxima edição do podcast do Guilherme Favaron.